Boa noite. Uma alegria mais uma vez estar aqui nessa casa maravilhosa que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor. Eu fico muito feliz, de verdade, de poder compartilhar esse momento de estudo. A gente está aqui estudando, juntos. Essa história do tema, o Ronaldo acabou de me contar, eu não sabia, O palestrante que viria hoje ia falar sobre Deus, o tema era Deus. Ele não pôde vir, e aí o Ronaldo me convidou, mas não falou sobre o tema. Ele falou, sobre o que você vai falar? Eu falei, Deus, Então, acho que consolidou aí que era para a gente falar um pouquinho sobre Deus. Que é algo assim, nem sei o que é Deus, o que é Deus. Eu não sei, é tão abstrato que foge assim, muito a nossa capacidade de compreender o que é Deus. Cada um de nós aqui vai, obviamente, construir o seu próprio Deus de acordo com a sua capacidade de abstração. E isso vai mudando conforme o Espírito vai progredindo. Então a gente vai percebendo e compreendendo Deus na sua verdadeira essência, não naquilo que a gente acha, mas na sua verdadeira essência, conforme o nosso espírito vai progredindo na escala evolutiva. Enquanto isso vai ocorrendo, a gente vai tendo as nossas próprias percepções. Mas aí vem Kardec com a sua perspicácia e questiona os espíritos sobre o que é Deus. Então é a primeira questão que ele coloca lá no livro dos Espíritos. E os Espíritos, de forma muito objetiva, respondem que Deus é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por que causa primeira? Porque ele foi a partir dali que tudo se criou. Não tem como ir além disso. É uma inteligência. É algo inteligente. Mais que tudo. Supremo. E ponto. Para nós, é isso. E nem isso a gente consegue digerir. O que é uma inteligência suprema? Aí a gente fica perguntando, nossa, mas como é que ele fez isso? Como é que ele faz aquilo? Como é que ele cria isso? Como é que ele cria aquilo? Vai mudar, Aí lá na Gênesis, então saímos do livro dos Espíritos, vamos para a Gênesis. A Gênesis, Kardec coloca o capítulo, Deus. Capítulo 2 da Gênesis. E lá ele trabalha a existência de Deus. E ele coloca assim, no primeiro item lá: sendo Deus a causa primária de todas, algumas traduções colocam primária, outras primeira. Eu acho que primeira faz mais sentido, Primeira, veio primeiro, causa primeira, de todas as coisas, origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação. Então toda a criação vem de Deus. Tudo. É também um ponto que importa, consideraremos antes de tudo. Então, agora já bugou mais ainda na cabeça, Porque você vai falar assim, mas antes de tudo, eu não sei nem o que é tudo, antes então piorou, Antes de tudo tinha Deus, mas de onde veio Deus? Então, são essas coisas que a gente não consegue entender, mas que a gente vai conseguir conforme o Espírito vai evoluindo. Voltamos para o livro dos Espíritos. Isso aqui, gente, para nós é a base segura, tá? Quando eu coloco aqui livro dos Espíritos, a Gênesis e Kardec, é porque são informações seguras. É a base nossa do Espiritismo.
Se a gente se denomina espírita, não tem outra saída senão Allan Kardec, porque é ali que está a origem do espiritismo. Se Deus é a origem de tudo, Kardec é a origem do espiritismo. Então, a partir dali, a gente tem a doutrina espírita. Poder seria dizer que Deus é o infinito? Então, a gente já começa no finito. Deus é o infinito. Deus é o infinito? Não. Obviamente que não é. É uma definição incompleta, os espíritos colocam, Pobreza da nossa linguagem. A gente não tem como definir, falar é o infinito. Nem a gente sabe que é o infinito. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, essa, em preto, é a resposta dada pelos espíritos. A frase em vermelho é a observação que Kardec coloca abaixo da questão número 3. E ele coloca assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. O que é uma abstração? É algo que está muito longe da gente perceber de uma forma mais concreta, muito mesmo, tá? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. O que é o atributo? É uma característica. Os atributos de Deus são infinitos. Então eu estou trazendo o atributo de Deus para Deus. Não é isso. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então eu pego uma coisa que eu não conheço para descrever outra que eu não conheço. Então a gente vai percebendo como a nossa linguagem é pobre, a nossa capacidade de abstração é muito limitada para compreender o que é Deus. Então a gente tem essa dificuldade de entender o que é Deus. Aí lá na questão número 4, ele pergunta assim para os espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Bom, se eu não consigo compreender o que é Deus, como que eu consigo provar que Deus existe? Num axioma que aplicais às vossas ciências. O que é um axioma, Na ciência, a gente tem o seguinte dizer: todo efeito, toda causa tem um efeito, vice-versa, Não é efeito sem causa. Qual que é o efeito? A criação. Qual que é a causa? Deus. Não tem como existir a criação sem ter uma causa. A questão é que a gente não tem como nomear essa causa, a gente nomeou Deus. É isso, Procurar a causa de tudo o que não é obra do homem. O homem construiu? Não. Então quem construiu? Quem criou? Deus. Quem ensinou o João de Barro a fazer aquela casinha idêntica em todo lugar que ele vai? Todo lugar que ele vai, não, Em todo lugar que você encontrar o João de Barro, você vai encontrar uma casinha perfeita, igual. Quem ensinou o João de Barro a fazer aquilo? Foi o homem? Não. Então ali nós temos a inteligência de Deus agindo no instinto do animal. O animal sobrevive e vive por conta do instinto. O instinto é uma inteligência divina que atua no irracional, que é o animal. Nós trazemos heranças instintivas. Estamos aos poucos deixando-a de lado por conta da razão. Então a gente mesmo responde: se não foi o homem que criou, alguém tem que ter criado. Para crer-se em Deus, basta se lançar olhar sobre as obras da criação.
Hoje a gente tem, né, os telescópios que fotografam, né, bilhões e bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, de sóis. Faz uma conta rapidinha aí. Isso que é o que a gente fotografa virando ele para um lado, né? Se virar para o outro, tem mais um tanto. É isso, né? O universo existe, logo tem uma causa. Quem criou o Sol? Foi o homem? Não. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então eu estou querendo dizer que tudo nasceu do nada. Mas se o nada é nada, como que ele cria algo que é tudo? Está ficando confuso? É bom às vezes a gente dar uma viajada, né? Aí a gente parte então dos atributos da divindade. Deus tem atributos, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Se a gente não consegue nem compreender de uma forma limitada, imagina a natureza íntima, né? Falta-lhe para isso o sentido. Esse sentido a gente vai construindo, tá? A gente vai construindo a nossa evolução espiritual. Hoje nós percebemos Deus de uma forma diferente do que 500 anos atrás, quando reencarnávamos em algum lugar aí, sei lá onde. Daqui 500 anos, possivelmente, compreenderemos Deus de uma forma muito diferente do que hoje. Porque isso acompanha a evolução do Espírito, essa compreensão, esse sentido que a gente vai, que nos falta, mas que a gente vai construindo. Né? Então, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Para nós hoje é um mistério, né? Sim, né? Sim, claro, é a evolução, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, quando nós nos desvencilharmos da matéria e o nosso espírito angariar potenciais que hoje a gente nem imagina, aí sim a gente vai compreender o mistério da divindade. Será que Jesus compreende o mistério da divindade? Sim, é o Espírito perfeito. Mas ele nem se atreveu a querer explicar para nós, né? Se hoje a gente não entender, imagina 2000 anos atrás. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, espíritos perfeitos se aproximam de Deus e o compreendem. Nossa, fico ansioso, né? Nossa, quero chegar lá. Não, gente, espírito perfeito, estamos falando. Espírito perfeito é uma coisa que está muito distante, muito, sem ansiedade, sem pressa. Então, o que a gente tem que fazer? O pé no chão e trabalhando o nosso progresso moral dia a dia, né? Passo a passo, e um dia nós chegaremos nessa perfeição e compreenderemos Deus como espíritos perfeitos compreendem. Né? Voltamos para Gênesis. Da natureza divina. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Não é dado, porque a gente nem tem condição para isso. Mesmo que fosse dado, ninguém ia conseguir. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do Espírito.
completa depuração é a perfeição. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como preguiça a sua existência. Olha Kardec, ele desvia, fala, mas se eu não posso penetrar a essência, eu posso raciocinar sobre a sua existência. E é o que ele faz nesse capítulo 2 da Gênesis, que é maravilhoso esse capítulo 2 da Gênesis. Pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Então Kardec, por um exercício da razão, por um exercício do raciocínio, ele trabalha em cima dos atributos de Deus e ele deduz quem pode ser Deus, como seria Deus, trabalhando em cima dos seus atributos. E quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus também estão lá no capítulo 2 da Gênesis. Suprema e soberana inteligência. Supremo. Não existe ninguém mais inteligente. Deus é eterno. Deus é imutável. Não muda. Ele é constante. Quem muda, nós mudamos. Deus não muda. É imaterial. Ele é um espírito, então? Depende. O espírito, se você caracterizar ele como uma inteligência, mas não como um fluido, porque o fluido é matéria. Matéria que é essencial. Deus não tem fluido. Não é fluido. Fluido é uma criação de Deus. Deus é onipotente. Deus é aqui, isso é muito importante, gente. A lição de hoje é você sair daqui com isso aqui na cabeça. Deus é soberanamente justo e bom. Não existe ninguém na imensidão do universo mais justo e bom que Deus. E Deus é infinitamente perfeito. E para que Ele tenha tudo isso aqui, Ele só pode ser único. Só pode haver um. Porque se houver dois, não tem como ser eterno, não tem como ser soberanamente. O soberano está sempre acima de todos. Então ele só pode ser único. Não tem como ser diferente disso. Esse é o raciocínio que Kardec fez. Ele desenvolveu essa linha de raciocínio. E ele chega a uma ideia do que é Deus. Então vamos ver um por um aqui, suprema e soberana inteligência. Então esse aqui é o raciocínio de Kardec, tá? Resumindo, é limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. Isso é óbvio e claro para nós, né? A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Porque se ele abrange o infinito, a inteligência de Deus tem que ser acompanhar o que ele abrange. Tem que ser infinita a inteligência dele. Se a puséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Se a puséssemos limitada num ponto qualquer, pega essa inteligência e fala assim: não, nesse pontinho aqui, aí já não é Deus. Porque se ele tem uma limitação, qualquer outro ser
e esse outro ser seria Deus. E ele teria que ter a sua inteligência soberana. Porque se ele tivesse também qualquer ponto de um limite, outro ser poderia ser mais inteligente que ele. Assim por diante até o infinito. Então ele sempre vai ser soberanamente inteligente. Ele é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Agora aqui eu acho que é a mais difícil de entender. O atributo da eternidade. Por que Deus tem que ser eterno? Ele tem que ser eterno. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ou teria sido criado por outro alguém. Aí não seria Deus. Ele seria criatura. Tá, e se ele houvesse saído do nada? Ora, não sendo nada, coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Como que o nada, que é o nada, vai produzir algo que é supremo? Impossível. Então, teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser seria Deus. E assim por diante até o infinito. Por isso que ele não tem começo e não tem fim. E o que não tem começo nem fim é eterno. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus não muda em nada. Ele é a mesma coisa, eu vou chamar de coisa porque eu não tenho ideia do que seja. Ele é a mesma inteligência desde sempre. Ele não muda. As leis de Deus não mudam. Imagine se Deus falasse: ah, não, cansei dessa lei aqui, vou revogar, vou mudar essa lei. Ah, cansei, vou mudar agora. Não. É igual para todos. Nós estamos regidos em qualquer canto do universo pelas mesmas leis divinas. E em qualquer canto do universo, o ser vai evoluir pelo amor, pela caridade e pelos seus atributos morais. Por isso que o amor, ele é inexorável. A gente vai atingir em algum momento. Porque é uma lei divina. Certo? Então as leis que regem o universo, elas não mudam. Ele é imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Não é só essa matéria nossa, não. Matéria espiritual também. É matéria. Fluido cósmico universal, de onde surgiu? É a criação de Deus, é uma matéria primitiva que dá origem às outras, mas na sua essência. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Tudo que é matéria muda. Ó, essa mesa aqui, ela nasceu mesa? Não, ela foi uma sementinha, virou uma árvore, cortaram, pintaram, puseram aqui, virou uma mesa, mudou, houve uma transformação da matéria, a cadeira ao plástico, né? Petróleo, tal, mudou, matéria orgânica, virou petróleo, virou plástico, está aqui, você está sentando em cima. Deus não muda.
Quem muda é a matéria. E se Deus é imutável, Ele é imaterial. E se Ele é imaterial, consequentemente Ele é imutável. Então, o imutável e o imaterial andam de mãos dadas. São atributos que andam de mãos dadas. Então, Deus não muda. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Deus não tem forma. A gente precisa de uma forma, né? De uma imagem. Nós temos dificuldade, né? Então a gente precisa imaginar alguma coisa. Então a gente imagina um Deus lá, a nossa imagem e semelhança. São ridículas, ainda no imaterial, né? Essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto num manto. Isso aí não sou eu que estou falando não, tá? É Kardec. Mas são, né? Agora que a gente está entendendo a profundidade da divindade, é ridículo você imaginar Deus como um ancião de barba longa, né? Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo. Ó, é um inconveniente. Eu pego algo supremo e rebaixo até as mesquinhas proporções da humanidade. Como eu não consigo chegar até Deus e entender Deus, eu pego Deus e rebaixo até ao meu nível, né? E transformo Deus num ser humano. E aí Deus se vinga, aí Deus castiga, aí Deus, o que você mais imaginar que você aprendeu que Deus faz com você, né? Aí Deus barganha, aí você faz promessa para Deus, barganhando com Deus. Por que eu faço isso? Porque eu não consigo entender a grandiosidade de Deus. Então eu pego Deus e falo, ó, vem para cá, agora você vai ser um Deus humano. Daí é me prestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico, cioso, né? Deus está com raiva da humanidade, né? A gente acreditava isso no passado, algumas pessoas ainda acreditam, né? Que Deus sente raiva, né? E castiga, né? E se vinga, e que Deus defende um time e não defende o outro, né? Graças a Deus nós vencemos hoje, né? Partida e tal, e não ajudou o outro time. Então, né? Então a gente pega Deus e traz para as nossas necessidades, né? Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhuma ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Poder supremo. Ninguém tem mais poder que Deus. Se a gente imaginar algum outro ser que tenha mais poder que Deus, esse ser seria Deus. Tudo isso, gente, é raciocínio, tá? É uma lógica que Kardec construiu. Ele construiu esse raciocínio. Claro que está mais completo lá no capítulo. Tentei resumir. Mas aí você vê a grandiosidade da inteligência de Kardec, né? Ele fala, se eu não consigo perceber Deus, então pela razão eu vou tentar ter uma noção do que Ele é. E Ele chega, né? E Deus é soberanamente justo e bom, um ser infinitamente bom. Não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade. Nem o ser infinitamente mau conterá a mais insignificante parcela de bondade. Deus não carrega nenhuma parcela de malignidade. Então, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Deus é bom. É o que a gente precisa entender. Porque Deus é bom. Mas eu não consigo entender essa bondade de Deus.
Justamente, a gente é limitado. Mas esse exercício nos ajuda a raciocinar sobre Deus. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Não tem como ele ter a mínima parcela de bondade. Ele tem que ter a bondade ao extremo, infinito. Por isso que Kardec fala que os atributos de Deus são infinitos, e não Deus. Esses são os atributos, e eles vão ao infinito, eles não têm fim, eles não têm limite. Porque se você colocar um limite para algum atributo de Deus, você está limitando Deus. E quando você limita Deus, você abre uma margem para que outro ser ultrapasse aquele limite. E aquele outro ser ultrapassando aquele limite seria Deus. Então não tem como pôr limite aos atributos de Deus. Por isso que Kardec fala que os atributos de Deus são infinitos. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser infinitamente bom. Não tem outra saída. A soberana bondade implica em soberana justiça. Então Deus também é soberanamente justo. Se imaginarmos uma pequena fagulha de injustiça na nossa vida, nós estaremos dizendo que Deus é injusto. E se Deus é injusto, Ele não pode ser soberanamente bom. Já acabamos de ver que Ele tem que ser obrigatoriamente soberanamente bom. Infinitamente perfeito. É possível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Porque senão ele não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. É aquela história: se eu coloco um limite em qualquer atributo de Deus, eu abro margem para que qualquer outro ser possa passar aquele limite. Porque a escala evolutiva é constante, né? Por isso que nós nunca, criaturas, alcançaremos a perfeição divina. Porque viemos depois. Deus está sempre à frente. Ah, mas nós não vamos ser perfeitos? Você falou lá. É uma perfeição relativa e não absoluta em relação a Deus. A perfeição absoluta em relação a Deus nós não vamos alcançar nunca, porque a criatura nunca vai ser como o Criador. Ela está sempre um passo atrás do Criador, que o criou e já existia anteriormente. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faça mistério que ele seja infinito em tudo. Então ninguém pode passar Deus. Então, para ninguém passar Deus, ele tem que ser infinito em tudo. Gente, dá um nó na cabeça esse negócio. Cansa. Eu sei que cansa, não sei se estão cansando. Mas é importante a gente trabalhar isso. Né? Não fui eu que inventei esse tema, viu? Não fui eu que inventei esse tema. É importante a gente trabalhar para que a gente desconstrua aquele Deus que a gente construiu. A gente tem uma imagem, uma ideia de Deus que a gente carrega de séculos. Que lá atrás nós, com a nossa ignorância, por não conseguirmos compreender, que nem o slide anterior falou, trazemos Deus para as questões humanas. E aí nós
guerreávamos em nome de Deus, conquistávamos em nome de Deus, matávamos em nome de Deus, torturávamos em nome de Deus, sofríamos reveses da vida. Mas é Deus, Deus está bravo com você. Deus está bravo com você porque você não fez o que eu falei, que eu sou representante de Deus. Eu sou representante de Deus, você não fez o que eu falei, agora Deus está bravo com você. Então a gente traz esses estigmas. E o Espírito, mesmo reencarnando, estudando a doutrina espírita, um novo contexto de vida, nós aqui, no centro espírita, nós ainda temos enraizado, no nosso espírito, essas ideias, e elas precisam ser desconstruídas. Em algum momento, eu preciso parar e raciocinar sobre o que é Deus. E quem deu essa lição para nós foi Kardec. Ele fez primeiro essa lição. Ele construiu, a gente só tem que ler e entender. Ele criou esse raciocínio. A gente está aqui tentando entender o raciocínio dele sobre a perfeição e os atributos infinitos de Deus. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Então Deus não aumenta, Ele não evolui, nem diminui. Ele é uma coisa só desde a sua... não tem criação. Está vendo? Ele é eterno. Ele sempre foi a mesma coisa, a mesma inteligência suprema. Visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Então, para Deus ser perfeito, obrigatoriamente os seus atributos têm que ser infinitos. E eles não mudam. Deus não aumenta e nem diminui. Sempre a mesma coisa. Único. Deus é único. Está fácil, né? A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Se a gente for conceder dois deuses, imagina, então eu quero que tenha dois. Esses dois, eles têm que ser idênticos. É o que ele está falando aqui, Visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, então não seria Deus, o outro que seria. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, um mesmo ser, porque são idênticos. Então não tem como ter dois, só pode ter um. Confundidos assim na sua essência, quanto à identidade, não haveria em realidade mais do que um único Deus. Então é impossível ter dois. Deu para entender porque só tem um? Doido, né? Cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Disto não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a essência de Deus. Justo e bom. É isso que eu queria que vocês saíssem daqui com esse ponto. Por quê? Porque a hora que eu me deparar com uma dificuldade da vida, eu não pôr a culpa em Deus. Agradecer a Deus pela bondade, pela oportunidade que Ele está me dando,
aquela justiça que está sendo feita. Eu sei, é difícil quando a gente não entende, mas é um exercício. Como que eu vou? Eu estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo que eu não tive culpa, estou passando por tanto problema, estou todo arrebentado, não tive culpa de nada. Então, hoje eu acho que eu não tive, mas a doutrina espírita está aqui. Quando a gente busca, né, a origem dos nossos problemas, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai lembrar lá no capítulo 5 causas das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Faço uma análise sincera da minha vida e penso: o que eu fiz nessa vida para estar passando por isso? Nada. Então a causa está na outra. Isso está explicado lá no capítulo 5 do Evangelho. É isso. É a bondade e a justiça de Deus. Ele está me dando uma nova oportunidade de corrigir os erros que eu cometi. E Ele está sendo justo, porque eu estou passando por uma situação que um dia eu fiz alguém passar. Está sendo justo. Ele está me ensinando a não fazer aquilo com ninguém. Essa dor que eu estou vivenciando hoje me ensina a não fazer mais dor em ninguém, a não causar mais dor em ninguém, porque daí eu percebo que sentir dor, seja emocional, seja física, não é bom. E quando a gente começa a raciocinar em cima desse processo, nós estamos amadurecendo espiritualmente, estamos crescendo, estamos deixando aquele pensamento infantil de vítima para trás, e estamos crescendo, assumindo a nossa responsabilidade com os nossos atos. Eu estou passando isso, sim, graças a Deus estou reencarnado aqui, tendo a oportunidade de refazer diferente o que eu fiz lá atrás. E essa oportunidade me será dada infinitamente. Não tem limite. Porque a justiça de Deus e a bondade de Deus são infinitas. Olha que lindo que é isso. A tudo se estende a sua solicitude. Só o nosso bem, portanto, pode Ele querer. Não quer mais nada. Ah, mas eu não entendo Deus e as suas decisões. Tudo bem, mas nós estamos aqui para tentar entender. É por isso que nós estamos aqui falando dele hoje, para tentar entender. E uma vez começando a entender, eu passo a pensar e agir de forma diferente. Eu não vou ficar pondo a culpa em Deus. Isso é uma coisa infantil, de espíritos que nós fazíamos atos lá atrás. Estamos no processo, né, de crescimento, de amadurecimento. E nesse processo eu vou deixando essas atitudes para trás. Então, diante de tudo isso, nos compete o quê? Confiar em Deus. Diante de um problema que eu não vejo solução, que eu não vejo saída, eu lembro que Deus é justo e bom infinitamente, e só me compete então confiar em Deus. É o essencial, é o que me basta. E deixa a vida assim, que tudo vai se resolver. Talvez não se resolva nessa encarnação, nem na outra, mas vai se resolver. Vai se resolver. Muito obrigado, muita paz a todos. Faço uma prece, posso fazer?
Vamos então aproveitar.